Você já saiu de um encontro com alguém, um café, uma ligação, uma simples conversa no corredor e sentiu como se tivesse corrido uma maratona invisível? Não houve grito, não houve briga, não houve nada que você pudesse apontar e dizer, foi isso. Mas quando a porta se fechou, quando o silêncio voltou, você percebeu que algo dentro de você estava diferente, mais pesado, mais vazio. Como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do seu peito e levado embora algo que você nem sabia que estava ali. E o pior, você não sabe explicar por quê. Você tenta racionalizar. Diz a si mesmo que está exagerando, que a pessoa não fez nada demais, que talvez o problema seja você, sensível demais, dramático demais, fraco demais. Você se culpa por se sentir assim. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque enquanto você duvida de si mesmo, o padrão se repete. Toda vez que está perto daquela pessoa, a mesma exaustão silenciosa te invade. Uma fadiga que não é do corpo, mas da alma. Um cansaço que nenhuma noite de sono resolve. A maioria das pessoas ao redor não percebe nada. Aliás, muitas vezes essa pessoa que te drena é vista como encantadora, carismática, até generosa. E isso torna tudo ainda mais confuso. Porque se todo mundo gosta dela, se ninguém mais parece afetado, então o problema deve ser você, certo? Errado. O que acontece naquele espaço invisível entre você e essa pessoa tem um nome na psicologia. E vai muito além de gente difícil ou energia ruim. Existe um mecanismo profundo, quase cirúrgico, que opera nas sombras de certas dinâmicas relacionais. É algo que não aparece nos gestos óbvios, mas se esconde na entonação de uma frase, num silêncio estratégico, numa necessidade disfarçada de preocupação, num elogio que, por algum motivo, te deixa menor em vez de maior. É como se existisse uma torneira aberta entre vocês dois, só que a água flui numa direção só, sempre para fora de você. E o que poucos dizem é que esse tipo de exaustão não é fraqueza. É, na verdade, um sinal de inteligência emocional. Seu sistema nervoso está detectando algo que sua mente consciente ainda não conseguiu nomear. Você sente antes de entender. E esse sentir é um alarme, não um defeito. Hoje eu vou te revelar 6 sinais de que alguém está te drenando emocionalmente. Não com maldade aparente, não com agressão, mas com algo muito mais sofisticado. Algo que opera no silêncio. E quando você reconhecer esses sinais, vai entender por que aquele cansaço inexplicável nunca foi sobre você. O primeiro sinal é o espelho invertido. Você já reparou que perto de certas pessoas, você começa a duvidar das suas próprias percepções? Você entra na conversa com uma opinião clara e sai sem saber mais de nada. Isso é invalidação sutil. Não é uma discordância aberta. É a pessoa que escuta o que você diz e responde com um sorriso condescendente, que diz, nossa, você realmente acha isso? Com um tom que não é de curiosidade, é de correção disfarçada. Com o tempo você não se enxerga mais com seus próprios olhos, se enxerga com os olhos dela. E quando isso acontece, o espelho já inverteu. O segundo sinal é o arquiteto da culpa. Existe um tipo de pessoa que nunca pede nada diretamente, mas faz você sentir que deve tudo. Ela não exige. Ela suspira. Não cobra. Ela se cala. Não acusa. Ela se sacrifica na sua frente, em câmera lenta, até que a culpa em você se torne insuportável. Você liga menos? Você é ingrato. Você discorda? Você é insensível. Você estabelece um limite? Você está abandonando. Cada tentativa sua de respirar é transformada numa prova de que você falhou. E quanto mais empático você é, mais vulnerável fica a esse padrão. Porque você sente a dor do outro e confunde sentir a dor com ser responsável por curá-la. Se existe alguém na sua vida ao lado de quem você vive pedindo desculpas sem saber exatamente pelo quê, preste atenção. A culpa que você sente pode não ser sua. Pode ter sido colocada ali. O terceiro sinal é o sequestrador de narrativa. Você já tentou contar algo importante para alguém e em menos de 30 segundos
A conversa já não era mais sobre você? Você diz, estou passando por um momento difícil. E ela responde, ah, eu também. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Você compartilha uma vitória, e ela imediatamente compara com algo maior que fez. Com o tempo, você começa a sentir que sua vida não tem peso, que suas histórias não importam, que você existe naquela relação como plateia, nunca como protagonista. Se você percebe que, com determinada pessoa, nunca termina de contar suas histórias, não é porque elas não importam. É porque alguém sequestrou o espaço onde elas deveriam existir. O quarto sinal é o terapeuta não autorizado. Esse talvez seja o mais traiçoeiro, porque se disfarça de cuidado. É a pessoa que te liga não para saber como você está, mas para descarregar, que transforma toda a conversa numa sessão de terapia, onde ela é a paciente e você, sem ter pedido, virou o terapeuta. Ela desliga aliviada, leve, renovada. E você fica ali, segurando o peso que não era seu. O problema não é ouvir. O problema é quando ouvir se torna obrigação. Quando o silêncio do seu telefone te dá alívio. Quando ver o nome da pessoa na tela já ativa um cansaço preventivo. Se você sente que carrega emoções que não são suas depois de estar com alguém, isso não é generosidade. É exploração emocional disfarçada de intimidade. O quinto sinal é o mestre do quase. Existe uma forma de drenar alguém que não envolve tirar. Envolve nunca entregar completamente. É a pessoa que quase te apoia, mas não apoia. Que quase te elogia, mas o elogio vem com uma sombra. Ficou bom para quem está começando. Você é inteligente, mas às vezes falta foco. Eu te amo, mas você dificulta as coisas. Esse padrão funciona como o reforço intermitente, o mesmo princípio que torna jogos de azar viciantes. Não é a recompensa constante que prende, é a recompensa imprevisível. Seu cérebro entra num ciclo obsessivo de busca por aprovação. Você se esforça mais, tenta mais, dá mais de si. Porque na próxima vez talvez finalmente venha o reconhecimento completo. Mas ele nunca vem. Porque o poder dessa pessoa sobre você depende exatamente de você continuar buscando. O sexto sinal é o fantasma presente. Esse é o mais silencioso de todos e talvez o mais perigoso. É a pessoa que está ali, fisicamente, socialmente, oficialmente na sua vida, mas emocionalmente é como abraçar fumaça. Ela responde, mas não se conecta. Ela aparece, mas não está presente. Você sai do encontro e tenta lembrar do que conversaram. E percebe que, apesar de terem falado por 1 hora, nada foi realmente dito. É como ter jantado com uma cadeira vazia que sorri. O que drena você não é o que ela faz. É o que ela não faz. É a ausência disfarçada de presença. Se há alguém com quem você se sente mais sozinho do que quando está de fato sozinho, esse é o sexto sinal e talvez o mais urgente. Agora pare um momento. Porque o que eu vou te dizer agora muda tudo. Se você se reconheceu nesses sinais, se sentiu aquele aperto no peito, aquela mistura de alívio e desconforto que vem quando uma verdade finalmente é nomeada, eu preciso que você entenda algo fundamental. Você não é fraco por sentir isso. Você é raro. A maioria das pessoas passa pela vida sem jamais perceber esses padrões. Elas absorvem, normalizam, repetem e nunca questionam. Mas você questionou. Você sentiu algo que não tinha nome e, em vez de ignorar, veio procurar a resposta. Essa exaustão que você sente não é um defeito do seu sistema emocional. É o seu sistema emocional funcionando exatamente como deveria. É o alarme disparando. É a inteligência do corpo dizendo o que a mente ainda não articulou. Você não sente demais. Você sente com precisão. E essa precisão te custa energia, sim, mas também te dá algo que a maioria não tem: a capacidade de enxergar o invisível nas relações humanas. E agora que você sabe disso, agora que tem nome, estrutura e linguagem para o que sempre sentiu, o jogo muda. Porque você não pode mais ser drenado da mesma forma quando sabe exatamente como o mecanismo funciona. As pessoas mais exaustas do mundo não são as que fazem mais. São as que sentem mais em lugares onde ninguém sente nada.
E talvez seja exatamente isso que define você. Você não está cansado porque é fraco. Você está cansado porque carrega uma percepção que a maioria não possui. Porque entra nas relações de corpo inteiro enquanto outros entram apenas de fachada. Porque oferece profundidade num mundo que opera na superfície. Então não. Você não precisa se endurecer. Não precisa sentir menos. Não precisa se blindar contra o mundo. Você precisa escolher melhor onde depositar essa profundidade. Precisa aprender que proteger sua energia não é egoísmo. É sobrevivência emocional. Que dizer não para quem te drena é dizer sim para quem merece o que você tem de mais raro. Que cada vez que você se afasta de uma relação que te esvazia, abre espaço para uma que te preenche. Porque no final, a pergunta não é por que você sente tanto. A pergunta é: o que você vai fazer agora que finalmente entende o que sempre sentiu? E a resposta começa aqui. Começa agora. Começa com você escolhendo pela primeira vez tratar sua energia emocional como aquilo que ela realmente é. O recurso mais valioso que você possui.